3 primeiros anos de vida. Aí está, se a gente considerar a concepção, quer dizer, 9 meses antes da concepção, na verdade, porque hoje já se sabe que muitos dos problemas que existem na vida de uma pessoa, se você buscar o que estava acontecendo 9 meses antes do seu pai ou da sua mãe te conceber, você pode encontrar, às vezes, ou uma grande fixação que você tenha, ou até uma grande vocação que você tenha. Na verdade, você pode encontrar resposta por problemas e até obsessões que você tenha, que está lá, 9 meses antes da concepção. O centro mais fácil de ser situado, mais fácil de ser plenamente observável, seria o momento mesmo da concepção. Quais são os valores que aconteceram ali? O que era importante ali? O que o seu pai estava vivendo, sua mãe estava vivendo? Então, dali, mais concretamente, durante a gestação, as emoções da sua mãe te ensinam. Lembrar que a educação, ela se dá por exemplo. Não adianta muito se falar muito. Na verdade, o que fica é o exemplo. Você quer ver um marcador muito interessante de maturidade de uma pessoa, quanto que ela conseguiu já na vida adulta estar diferente, com outros critérios e valores, é perguntar para ela qual é a dieta dela. Se ela diz, eu não como isso, aí você pergunta para ela, mas algum dia você já comeu? E ela diz, não, eu não. Na verdade, ela está vivendo a interdição ainda dos hábitos alimentares da mãe. Então, significa, de uma forma muito grosseira, uma maneira de dizer que essa pessoa ainda está com muitos vínculos com a sua mãe. Não obstante estar com 20, 30, 40 anos. Né? Então, é importante que um dia você se recrie. Né? Mas é lógico que você vai se recriar com muito mais se você tiver um farto embasamento amoroso. Então, o contato com a mãe ajuda, inclusive, a evitar a morte súbita. Logo quando uma criança nasce, ela, como ficou respirando de um outro jeito dentro do útero, ela, quando está dormindo em sono profundo, ela esquece de respirar. Quando você botava a criança no bercinho, isso era mais fácil. Agora, a orientação é coloque o bebê na cama. Muito frequentemente as pessoas dizem, mas se colocar na cama, eu vou matar, eu vou esmagar a criança. E sempre lembrar que leão, elefante, ninguém esmaga filhote. Então, isso não acontece por uma razão completamente instintiva, né? Mas uma coisa é certa, tanto faz o corpo de quem for, se do pai se da mãe, se a criança está respirando e para de respirar, mas esse aqui, que nem aquele fenômeno do diapasão que você percute e volta, né? Aí dá o mesmo som aqui. Então, de novo, a criança volta a respirar. Isso é uma coisa muito importante. O vínculo mãe-filho é fundamental para o equilíbrio motor, para a inteligência cognitiva, emocional e social. A lactação deve ser o mais imediato possível, ainda logo que a criança nasceu. O contato mãe-filho ajuda na regulação da glicemia, da glicose no sangue na primeira hora e um pouco depois também. E o modo como a criança nasce vai mudar, com certeza vai mudar, se é cesárea, se é parto normal, vai mudar as condições neurofisiológicas, na verdade. Então, o contato físico permite um mecanismo também de termorregulação. Imagina, uma criança pode estar com uma febre e, no entanto, você bota no seu peito nu e a criança fica com a mesma temperatura que você. Rapidinho. Essa é uma coisa que acontece muito naturalmente, né? Então, prevenção contra comportamento violento, contra terceiros e contra si próprio. E a melhor sexualidade. Então, o recém-nascido, ele tem muitas capacidades. A capacidade de audição, o olfato, o paladar, a integração de sentidos. Se você botar uma chupeta que tem formatos triangulares, quadrangulares, a criança é capaz de escolher a imagem do quadrado e do triângulo que ela está vendo numa tela projetada. Então, toda essa percepção existe. E o sorriso? A criança só vai conseguir sorrir mesmo quando ela conseguir liberar toda a cortisona do estresse do parto. E é por isso que o Le Boyer falou sobre é possível nascer sorrindo, de acordo com você diminuir ao máximo o nível de estresse
E ele tem um livro com as fotos dos bebês, não só sorrindo, mas nascendo com a mão aberta. A mão fechada ainda é estresse. A mão aberta num bebê já está mostrando que ele está relaxado. Ele pode ouvir música e pode se acalmar com música. Evidentemente que se a mãe ouviu música durante a gestação, a mesma música o acalma, com certeza. E quanto ao choro? A criança vai chorar de fome, de frio, de cólica, e isso pode ser relacionado a questões do estresse na casa, do estresse da mãe, e aí quando a criança está chorando, no fundo a gente socorre a mãe, porque aí ela se tranquiliza e tudo bem, mas também pode acontecer que, se é um menino, a gente vai ter que ver a sede do estresse no pai. Se é uma menina, a sede do estresse da mãe. E às vezes, não é naquele momento. Acontece que você vai perguntar o que foi que aconteceu para a mãe, portanto para a avó, de um ou de outro, o que foi que aconteceu quando estava com 2 meses. E aí sempre você vai descobrir que uma coisa estava acontecendo. Aí é como se a criança começa a ter angústia e cólica, a criança materializa no seu corpo os problemas não resolvidos dos seus pais. As doenças que as crianças têm até 3 anos, busque sempre no pai, na mãe, a matriz. Se não nesse presente, naquilo que eles viveram na mesma data, né? Isso é uma coisa muito importante. A outra coisa é a dieta, lógico, não comer cebola, alguns legumes, uva, chocolate, café, álcool, ovos, nozes, alimentos cítricos, morangos, derivados de trigo e verduras cozidas ajudam. Ele tem capacidade de audição, coordenação motora, tato, dá para perceber textura, umidade, temperatura, pressão e dor, sobretudo dor, né? Isso é muito importante. O recém-nascido tem mais dor do que o adulto. O adulto ele consegue abstrair e conseguir suportar a dor. O recém-nascido vive a dor com uma forma absoluta. Em 87, como eu já tinha falado, o Anand percebeu a existência através de mensuração de hormônio, ele percebeu a existência de dor no recém-nascido. Então, até 87, a maior parte dos procedimentos médicos eram feitos no recém-nascido sem anestesia. O que se tinha o entendimento que o recém-nascido não sentia dor. Infelizmente, isso ainda continua, apesar da documentação existir, há muitos lugares que ainda isso continua a ser feito. Cerca de 2 milhões de mulheres são mutiladas genitalmente na África, todo ano. A ONU já propôs que todos os estados em 1959, depois uma ratificação em 89, não deverão ter práticas efetivas e deverão ter práticas efetivas e apropriadas com uma visão para abolir práticas tradicionais prejudiciais à saúde da criança. No fundo, todas as mutilações genitais são inaceitáveis. Ninguém é proprietário do corpo de um bebê e ele tem o direito de ter a saúde dele preservada. Nenhuma tradição justifica ou concepção estética justifica uma tão violenta agressão. É importante lembrar que os meninos que sofrem a circuncisão, no dia que eles são circuncisados, eles não querem nada com a mãe. No fundo, para eles, a vivência que eles têm é: você não me cuidou, você não foi capaz de estar comigo. E isso muito frequentemente desarrola mais adiante, lá na vida adulta, problemas de confiar numa figura feminina. Então, a natividade, essa possibilidade de estar integralmente pronta e apta a cuidar do seu filho é fundamental. Há uma coisa muito importante, o Baum trabalhou muito nessa noção de que quando uma criança experimenta a separação, primeiro ela protesta, daqui a pouco ela entra em desespero e depois ela desvincula e deprime. Então, essa é
a cadência, a sequência de eventos. Então, muito frequentemente, quando você bota uma criança numa creche, exatamente, primeira coisa, ela berra, grita, né? Depois ela fica desesperada, depois ela fica apática. E aí vem a infecção respiratória. Né? E, na verdade, muitas vezes se diz, não, é porque foi para a creche. Até parece que criança que está na creche, e a criança é saquinho de bactéria, porque só dessa maneira que se poderia explicar por que esse mecanismo. Na verdade, já existe uma nova medicina, criada na Alemanha, que consegue compreender por que esse mecanismo existe. Né? Existe um neurocientista importante, o Prescott, que ele desafiou o governo americano a mostrar, dentro das suas penitenciárias, um sujeito que tivesse feito um crime hediondo e que tivesse sido amamentado por 9 meses. Né? Então, na verdade, a situação de marasmo, por exemplo, era uma patologia que era patologia entendida no berçário nos Estados Unidos. Matava 100% das crianças. É porque ninguém estava nem aí para as crianças. Aí veio um pediatra, o Brenneman, ele vai e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, as enfermeiras, segura um pouquinho os bebês, só de vez em quando. Tudo bem. E aí 10% das crianças pararam de morrer. Né? Então, o contato é vital. Então, esse vínculo, esse amor, às vezes as pessoas dizem, você está mimando seu filho. Olha, amor nunca é demais. Amor nunca é demais. A situação desviante é não dar amor. Né? Então, o trauma do relacionamento com o cuidador. E se o cuidador é um destemperado? E se o cuidador é um abusador? A criança vai ficar completamente desregulada. Ela vai perder as noções de referência. Né? As pesquisas de neurobiologia demonstram que tanto a apatia, portanto a depressão pós-parto, quanto, portanto a separação mesmo, quanto o abuso, tem 3 áreas do cérebro, lobo frontal, a amígdala, lobo occipital, relacionadas com a inteligência emocional, a inteligência social, e aqui que controla o impulso agressivo. Então, o que acontece? Quando existe abuso, no período primeiro ano especialmente, de formação desse cérebro, estruturação desse cérebro, essa pessoa na vida adulta não vai conseguir ter controle sobre a agressividade, vai ter umas reações de curto-circuito e pode cometer até crime. Então, essa síndrome chamada da privação materno-social, né? É uma síndrome do cérebro dissociativo. A pessoa tem tendência à depressão, alienação, raiva, violência e dependência química. Um neurocientista importante, o Ledoux, ele fala que os bebês com menos de 2 anos, eles não têm uma linguagem estruturada. Então, eles não têm condição de metabolizar a violência que eles sofrem. Então, para o desenvolvimento da inteligência cognitiva, emocional e sensorial, muito carinho e brincadeira. A maturação, antes do tempo, pode ser provocada por estimulação dos pais, preocupados com acelerar o desenvolvimento dos seus filhos para que eles consigam competir no mercado de vida. Né? Só que, se você acelerar os processos que vão acontecer antes dos 3 anos, você programa uma puberdade mais cedo. Só que essa puberdade mais cedo, a criança não está madura para suportar as mudanças físicas, nem tampouco as mudanças emocionais que vão aparecer. Então, na primeira fase, no primeiro ano, a criança vai tentar, de alguma maneira, vencer a gravidade e colocar a cabeça reta, né? Vocês já devem ter visto criança começando a andar e ela vai com a cabeça para frente e ela corre como se ela pudesse correr para segurar a cabeça, né? Mas, na verdade, ela corre muito destemperadamente. Na verdade, ela está tentando se entender com a gravidade e com o espaço. Isso acontece até o primeiro ano de vida. Durante todo o segundo ano de vida, ela começa a balbuciar, e até o final do segundo ano de vida, ela já tem uma linguagem, uma fala de uns 500 vocábulos. E até o terceiro, ela começou a pensar. O que hoje em dia acontece é a exigência de que as crianças façam as coisas antes do tempo. Então, só que quando a criança fez a estruturação direitinha do andar, do falar e do pensar, agora ela pôde estruturar a memória.
Então é muito importante entender, a criança até 3 anos não tem uma memória estruturada. Não significa que situações não acontecem que ela fique com a memória celular ou inconsciente, mas memória consciente não tem. Pais amorosos educam as crianças para serem amorosas. Pais coléricos, por exemplo, vão predispor essas crianças a terem problemas metabólicos na vida adulta. Vai ser um adulto de estrutura débil. A mesma coisa, pessoas que são muito apáticas, os filhos vão ser programados na vida adulta serem pessoas muito nervosas. As crianças, elas são bastante sensíveis às influências físicas, externas, morais e até mesmo o pensamento e a imaginação de quem está à volta. Então, acelerar é um problemão. Obrigar, por exemplo, com todo tipo de recurso que a criança ande, por exemplo, andador e outras coisas mais, vai trazer na vida adulta problemas osteoarticulares. Então, o começo do aprendizado, a criança que está começando a aprender a falar, uma coisa que ela não tem que ter no meio, à volta dela, é mentira ou pensamento confuso. Porque mais tarde isso programará a predisposição de ter problemas digestivos. E a mesma coisa é acelerar a coisa do pensamento. Se você acelera demais a tentativa de fazer com que a criança pense, aprenda e etc, etc, fora do tempo, essa criança vai ter muitos problemas na vida, as tais doenças nervosas na vida adulta. O brinquedo, por favor, que seja de coisa natural. Algodão, pano, madeira, não plástico. Não só a gente vai estar ensinando, né, que não é a melhor coisa do planeta o petróleo, né, mas também é natural para a criança. Se vocês experimentem só dar um boneco de pano para uma criança, ela consegue, quando ela ainda nem tem condição de conseguir andar, ela bota de cabeça para baixo, ela bota de cabeça para cima, ela de alguma maneira se vê naquele boneco. O boneco que a estrutura plástica que se pensa que é bonito, essa não é uma estética agradável para a criança. Que nem a coisa que faz barulho, a criança, ela entende que o pai e a mãe acham que ela deve gostar daquilo, ela expressa um gostar. Mas se vocês observarem bem, a primeira impressão, ela chora, ela não gosta. Então, a coisa mais natural é o que é bom, né? Coisas da natureza é ótimo. A educação de valores. A grande educação de valores, ela se dá, evidentemente, desde a concepção. O temperamento irritadiço e arbitrário acaba plasmando muitos problemas pulmonares e circulatórios. As faculdades intelectuais não devem ser puxadas muito antes dos 4 e 5 anos, porque isso vai fazer essa criança não só ser materialista na vida adulta, mas também ter problemas de depósito de cálcio nas articulações e facilidade de arteriosclerose. Há um fato importante de lembrar: o primeiro trimestre da gravidez programa o fim da vida, mentalmente. O segundo trimestre programa a vida adulta. E o último trimestre, a infância. Então, essas coisas se reproduzem, se replicam, né? Então, se a gente quiser que o ser humano desenvolva uma capacidade de pensar, etc, etc, vamos dar conhecimentos sob abstração na época certa. O sono da criança é fundamental. Amor, a liberdade de movimentos, a criança precisa ter liberdade de movimentos e um aporte artístico. Se a mãe ouviu música clássica do hemisfério direito, né? Se ele vai ouvir essa mesma música no primeiro ano de vida, e se tem quadros importantes, reprodução de quadros importantes no quadro dele, aos 8 anos de idade vai ter maior capacidade de notação para cor e para som, que caracteriza um nível de padrão de capacidade de consciência superior, né? Então, e isso é o que importa, nós queremos seres conscientes no planeta, né? A ginástica imposta atrapalha tudo, nada de ginástica imposta para a criança. É importante entender que no primeiro setênio de vida, as coisas para a criança são entendidas pelo crivo de bom e mal. No segundo setênio, são entendidas como belo e feio. E aqui, então, e é por isso que uma das coisas que a gente fala, que é importante, a pedagogia do Rudolf Steiner, a mais antiga pedagogia e a mais estruturada pedagogia, porque teve o cuidado de ver o que eram as várias dimensões dos corpos da criança, o que a criança precisava,
ela ensina que aqui, dos 7 aos 14 anos, você vai educar basicamente pela arte, porque é muito importante. E do próximo setênio, dos 14 aos 21, as coisas funcionam como justo e injusto. Então, uma coisa muito séria, muito grave, muito triste, é a situação que a Unicef vem denunciando. O Brasil, no ano 2000, porque depois passou a achar que esse tipo de estatística não deveria ser feita no país e tal, mas o fato é que a gente sabe que continua aumentando. No ano de 2000, eram 600 mil crianças abusadas. E veja bem, essa notificação não se faz na medida real do que acontece. Então, naquela época, nós tínhamos 169 milhões de habitantes. Depois, o segundo país do mundo era a Índia, com 450 mil crianças abusadas, numa população de 1 bilhão. Esse número continua crescendo. O Brasil é o recordista mundial do abuso. A gente sabe que há 200 anos atrás havia abuso de criança. Cada 4 crianças era abusada na Europa. Mas a nossa cultura, que vem de uma multiculturação, digamos assim, uma coisa multicultural, como isso era uma tradição na Europa e era uma tradição na África, só não era tradição para os povos indígenas brasileiros. Então houve uma intensificação desse padrão cultural, né? Por quê? Porque há uma lógica, o abusado é o abusador é o abusado. É questão de tempo. Quando foi que aconteceu? Então, há vários trabalhos já começando a acontecer nos Estados Unidos, e um dos mais importantes é o de Michigan, que foi levantado todo o custo, inclusive, que seria a prevenção da questão da criança ser abusada. E, na verdade, o custo para o Estado seria de 19 vezes menos se eles fizessem programas de auxílio. O abuso sexual infantil, ele é extremamente desorganizador, ele gera déficit de atenção, depressão, abuso de droga, automutilação, um monte de problemas, e é uma coisa que continua acontecendo de uma forma, infelizmente, epidêmica aqui no Brasil. Há dados importantes da psicohistória, só para a gente ter noção que, na verdade, agora é que a gente está podendo, com esses conhecimentos todos, dar um salto quântico como humanidade. Porque há sempre uma ideia de que antigamente era diferente. Só que não era, não. Na verdade, na Idade do Gelo, se praticava infanticídio entre 15% a 50% das crianças. No século XVIII, as metrópoles da Europa, de 20% a 25% das crianças eram abandonadas, né? Sendo que 1/3 ocorria na classe média, né? No século XVIII, um pediatra, o Cadogan, ao observar que as crianças amamentadas por suas mães eram mais saudáveis, começou a incentivar a prática de amamentação, porém as amas de leite só realmente desapareceram no século XX. No século XIV, na Europa, a criança era vista como um ser diabólico, que precisava ser adestrado para adquirir a forma humana. A ideia de amor de família e de amor materno só surge na literatura na França no século XVIII. Quer dizer, o trabalho escravo foi erradicado pelo Ato das Fábricas em 1874. E nos Estados Unidos, o trabalho escravo foi abandonado em 1938. A consequência que houve durante séculos da prática de bandar crianças como se fossem múmias fez com que essas crianças fossem incapazes de reagir, quando adultas, diante de coisas que elas não concordavam, mas elas não conseguiam reagir. A Sociedade Protetora dos Animais nasceu primeiro que a Sociedade Protetora das Crianças. O primeiro playground aparece em 1855. Em 1948 é que as Nações Unidas fizeram a Declaração dos Direitos Humanos, mas só em 57, e basicamente firmado mesmo, em 59 é que apareceu a Declaração dos Direitos da Criança. E na verdade, em 69 é que a Suprema Corte Americana declarou que a criança era uma pessoa perante a Constituição Americana. Então, em 89, a Convenção dos Direitos da Criança não foi ratificada por 2 países, os Estados Unidos e a Somália,
porque são países que se reservam a condição de praticar pena capital para criança, né? Um estudo, quer dizer, os Estados Unidos não é só não ratificador do protocolo de Kyoto, é também desse outro aí. Então, um estudo verificou que 57% a 90% dos pais americanos espancam os filhos. Talvez agora se compreenda a condição das crianças usando arma. Na verdade, também a condição de amamentação em público é proibida em quase 2/3 dos Estados Unidos. Então, em 79, a Suécia proibiu os castigos físicos. Em 2004, 12 países passaram a proibir. É crime. Então, a Suécia foi o primeiro país do mundo a ter a lei que igualou os salários femininos e masculinos. Isso é um começo de uma situação de equilíbrio para a família mesmo. Há muito tempo, esse país adotou hábitos de cuidado com criança. Há 200 anos, tem um dos mais baixos índices de homicídio do mundo. Em 79, promulgou o Código para Crianças, segundo o qual eles não podem sofrer castigos físicos ou passar por atos de humilhação. A morte de crianças por homicídio é 0 a 15 anos. Desde 79, o crime juvenil começou a cair, assim como o álcool, problemas de juventude e de drogas. Porque, na verdade, o que eles fizeram? Eles começaram a cuidar da gravidez. Eles começaram a cuidar da gestação. Eles começaram a aumentar a licença maternidade. 15 anos depois, eles que tinham índices impressionantes de crianças, jovens com 15, 16, 17 anos, problema de droga, suicídio, assassinato, violência na escola, eles baixaram, esses índices baixou a 0, né? Em 98, a licença maternidade passou a ser de 450 dias. Então, a Unicef considera que é importante que a criança esteja com a sua mãe os 3 primeiros anos de vida, ainda que reconheça um direito da creche. Na verdade, é aquela história, não é exatamente o direito da creche. A creche, na verdade, eu vejo como uma imposição dos estados, uma separação que dentro da espécie mamífera humana, porque cada mamífero tem um tempo de ser filhote, né? O elefante são 4 anos, o leão são 2. Nós, na verdade, nível básico são 3. E separar isso, no fundo, quem ganha com isso? A sociedade, as pessoas não. Mas se vendeu que era bom. É bom para a produção, é bom para o sistema monetário, é bom para o sistema que está aí, mas não é bom para a qualidade de vida, né? O Jung diz, os pais devem estar sempre atentos e cientes que eles são a principal causa de neurose dos filhos. O Jean Paul, um escritor, escreveu, nos 3 primeiros anos, o homem aprende muito mais para a vida do que nos 3 anos acadêmicos. Então, é importante o que eu vinha chamar de síndrome de Moisés, né? Existe um autor francês que fala de síndrome de Moisés falando do abandonado, a pessoa realmente adotada. Mas eu estou falando de síndrome de Moisés, essa coisa assim das mulheres tendo que deixar os seus filhos na creche, né? Que nem Moisés foi deixado lá no cestinho, essa coisa dessa perseguição de criança, que é uma verdade que ainda está hoje presente. Então, a outra situação é a TV. Ao terminar o ensino médio, um adolescente terá sido exposto a 18.000 assassinatos, a 800 suicídios a cada ano. A criança americana assiste em média 12.000 atos de violência, 14.000 referências a sexo e 1.000 violações. Quando tiverem chegado mais ou menos aos 70 anos,